Vocês sabem que aqui é o lugar em que expulsamos pessoas. Amém? Amém. Pisca só uma vez só. Com tua razão, lá fora. Amém? Amém. Não vai querer ouvir mais nada. Se fizer força, sua razão, lá fora. Fecha os olhos novamente. Pai, preciso pedir que o Senhor nos ajude. Coloque seu celular no silêncio, pessoal. Pelo amor de Deus. No nome do Senhor Jesus, peço-te que o Senhor hoje não deixe-nos dispersar de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Permita que o Seu poder e que a Sua força esteja em nós. Hoje nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dizer amém. Amém. Vamos lá ler o livro de João, capítulo 17, versículo 9. Diz a Bíblia. Jesus está falando agora. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, Pai, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que o Senhor os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Amém? Amém. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, Senhor, peço-te aquilo que precisamos dos desígnios mais escondidos em nós. Venha trazê-los à superfície. Venha trazê-los à superfície, Senhor. Permita com que sejamos hoje homens salvos, alcançados pelo Senhor e pelo Teu Espírito. Abra nossos corações, abra nossa mente, e que o Senhor nos venha ajudar. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dizer amém. Amém. Meus irmãos, vamos lá hoje falar sobre em que mundo vivemos hoje. Em que mundo nós vivemos atualmente. Jesus, Ele fez uma oração que hoje tem que nos fazer refletir. Essa oração que Ele fez no capítulo 17 nos faz refletir e nos faz perceber qual é o mundo que nós vivemos atualmente. Tenho a certeza que a maior parte de nós estamos aqui hoje está tão conformado, está tão relaxado, achando que o mundo é um lugar bastante seguro para se viver. Mas se você tiver um pouco de sensibilidade, de entendimento espiritual, ler os versículos que nós lemos agora, você entenderá que o mundo não é o que parece. A maior parte de nós estamos aqui, temos vivido numa normalidade, como se o mundo fosse o lugar mais tranquilo de se estar vivo. Como se fosse um lugar em que tudo está ao nosso favor. Mas olhem a oração que Jesus Cristo fez. Eu lhes preservei enquanto estive no mundo. Ele fala sobre guardar aqueles 12 homens. Ele fala sobre guardar homens no mundo. Acredito que muitos de nós estamos aqui, não poderemos perceber do que realmente Jesus Cristo estava a guardar aqueles homens. Mas Ele falou que enquanto eu estive no mundo, eu lhes guardei, lhes preservei no seu nome. A não ser aquele que é o filho da perdição e que eu lhe perdi. E Ele fez uma outra afirmação quando estava a orar. Eu oro para que lhes guarde do maligno.
Ele nos está a trazer uma ilusão, uma certa realidade de que, olha, o mundo é um lugar em que todos precisam de proteção. Todos precisam de proteção quando vivem neste mundo. Todos precisam de ser guardados do maligno. E o contraste que eu vejo atualmente na minha geração, de nós estarmos a ver o perigo que existe estar no mundo, assim como antigamente o próprio Messias viu um grande perigo de estar no mundo, que ele teve que andar com 12 homens. Ele chegou a afirmar que, olha, só foram esses aqui que eu consegui guardar. Eu guardei esses que o Senhor me deu, não perdi nenhum deles. Agora eu estou para ir, mas eles estão para ficar nesse mundo. O que eu vou te pedir, Pai, guarda-os do maligno. Jesus fala sobre haver um perigo, haver um inimigo à espreita, preparado para poder tragar almas, fazer pessoas perderem a sua salvação. Ele fala sobre isso. Em um mundo como nós, que nós não prestamos atenção na segurança, a segurança não é a coisa que mais nos importa. Temos a impressão de estarmos a viver agora em uma condenação, em uma cegueira espiritual. Se você é o homem que não vê necessidade de ser guarnecido, de ser colocado em uma proteção por Deus, possivelmente não há mais necessidade de ser protegido de algo, porque já está condenado, já está perdido. Pensem nas quantas coisas Jesus que estava a resumir nesse versículo. Guarda-os do maligno. Ele não estava, acredito eu, a referir-me à morte física. Ele fala sobre guardar do maligno. Quantas coisas o maligno tenta fazer na terra? Quantas coisas o maligno tenta fazer entre os homens? Quantas pessoas são influenciadas por Satanás, por pensamentos, por sentimentos, por intuições, por intenções do coração? Quantas pessoas são levados a entrar nos caminhos da perdição, são tornados cegos, orgulhosos, mas eles não conseguem ver esse inimigo. Eles acreditam que estão a viver bem, em uma plena segurança, que alguém já está a tragá-los, eles não sabem. É a razão pela qual que o diabo, ele tem características quando apresenta-se a nós. Cada nome de Satanás tem um significado. Cada nome de Satanás tem um significado. Satanás, segundo a Bíblia, carrega o nome de adversário. Adversário. Diabo, segundo a Bíblia, carrega o nome de acusador. Acusador. Serpente carrega o nome e o título de enganador. Ele carrega 5, eu só citei 3. Carrega 5 características. E nessas 3 que eu citei agora, ele está a usar todas para persuadir, para enganar e para pegar mais almas. E hoje eu quero trazer-te uma reflexão com esse tema. Em que mundo Jesus Cristo nos enviou? Versículo 18 ele disse: assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu envio a eles também para o mundo. Pergunta-se: em que mundo Jesus Cristo nos enviou? Você está ciente de qual é o mundo que nós estamos agora a viver? Está com os olhos abertos, com o entendimento aberto de qual mundo nós estamos agora a vivenciar? Mateus 10, 16, Jesus Cristo diz: eu vos envio como ovelhas entre lobos. Acautelai-vos, tenham cuidado. Ele fala sobre nos enviar ao mundo como lugar cheio de lobos, cheio de homens mercenários, para pegar nossa alma. E ele chega a dizer, versículo 17, acautelai-vos, tenham cuidado. Lucas 17, versículo 1, Jesus Cristo disse: é impossível que no mundo não haja motivos de escândalo. É impossível que no mundo não haja motivos de alguém se perder, de alguém ser levado ao inferno. É impossível que no mundo não haja razões para alguém perder a sua salvação. É o Senhor Jesus Cristo quem disse isso. Lucas 17, 1. E agora, só trazemos a vossa consciência. Estão cientes que estamos a viver no meio dos lobos? Estão cientes que estamos a viver em um mundo cheio de escândalos, motivado pelos escândalos? Deixa-me enfatizar para ti. Em 1 Coríntios 2:12, o apóstolo Paulo disse assim: nós não recebemos um espírito do mundo. O que significa? Que quando alguém está no mundo, primeira coisa, ele é recebido com um espírito mundano.
Quando a pessoa está viva, ela vive nesse mundo. Todos os homens que ainda não receberam a Jesus Cristo, segundo a Bíblia, tem um espírito do mundo, a qual é este responsável de os conduzir em toda a perversão, em todas as atrocidades mundanas. Existe um espírito, um condutor interno que entra no homem, que inspira pensamentos, inspira desígnios para que esse homem se perca logo que o homem entra no mundo. Não só o apóstolo Paulo disse mais, quando nós éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Gálatas 4:3. Ele fala sobre um sistema em que no mundo existe, a qual era um sistema de... Tira a mão dessa senhora aí, senão ela vai para casa, Charles. Está do seu lado. A Bíblia diz que existe um sistema, a mão, o sistema a qual no mundo opera, a qual tal sistema tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Escravizar homens. Cada um de nós estamos aqui nesse lugar, quando entrou no mundo, existe um sistema a qual deparamos com ele nesse mundo. Não só, diz a Bíblia, como filhos da obediência, não permitam com que o mundo vos amolde, não permitam com que o mundo vos transforme. As paixões mundanas que anteriormente vocês tinham. Não permita com que o mundo te mude. Não permita com que o mundo ele venha entrar em ti e mudar o teu ser. Falamos disso na quinta-feira sobre Deus nos moldar. Mas aqui estamos a dizer o seguinte, que tem um mundo capaz de moldar um ser humano. O mundo que nós vivemos hoje é capaz de moldar o homem. E nós vemos isso através da forma de pensar. Os jovens estão a ser moldados pelo mundo. A maneira deles de raciocinar. A forma dos adolescentes de pensar, o mundo os tem moldado. A forma dos adultos, a forma a qual as pessoas, todas as classes sociais, jovens, pensam. A forma deles de encarar a vida, a forma inclusive de vestir, a forma a que tem de ir à igreja é mediante um sistema mundano. Hoje em dia, praticamente todos os jovens estão agora entrando numa igreja. A maioria deles. Mas segundo um sistema mundano. Segundo um sistema que o diabo implantou no mundo. Te permite ir para a igreja, te permite ouvir a palavra de Deus, te permite inclusive te colocar em alguns títulos na igreja, mas nunca te permite você ser salvo. Nós hoje em dia nós ouvimos comentários sempre de pessoas que não estão bem espiritualmente, mas são postas sempre a servir. São postas sempre a fazer um serviço ministerial. Mas são pessoas que estão moldadas. O diabo está a moldar. Inclusive, nossas igrejas, o diabo está a querer moldar. O diabo está a querer moldar tudo. Esse é o mundo que nós vivemos. Não só. O apóstolo do amor, o apóstolo João disse: não ameis ao mundo e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas provém do mundo. Ele diz aqui agora: não amem esse mundo. O mundo que nós vivemos atualmente. Não amem a esse mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa isso? Tudo que está no mundo, cobiça, desejo, ostentação, vaidade, tudo não provém do Pai, mas provém de quem? Do diabo. Não amem o mundo. E não só. O apóstolo terminou dizendo: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro pertence ao maligno. Bíblia Sagrada, 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos, estamos cientes, cristão. Eu não sei, talvez você tenha acreditado que de fato o mundo todo pertence a Deus. Tenho a certeza que Deus é possuidor de todas as coisas que existem nesse mundo. Eu creio que Deus é Senhor e Criador. Mas temos aqui um apóstolo. Temos um apóstolo. Eu não sou apóstolo. Eu sou um evangelista. Eu não sou nenhum apóstolo. Apóstolo dita aquilo que realmente recebeu de Deus. O apóstolo João está a dizer que o mundo inteiro jaz do maligno, pertence ao maligno. Eu tenho certeza que você tem olhado para esse mundo de tamanha beleza e afirma o seguinte: tudo isso pertence a Deus. Tudo isso pertence a Deus. Não, nada disso pertence a Deus. O que nós entendemos com isso? Que o mundo é um sistema. O mundo é um sistema, meus irmãos, na qual dentro do sistema está o enganador, está o diabo.
Quero falar de forma mais simples. O mundo é controlado por Satanás. O mundo é controlado pelos espíritos. O diabo é que é dono de todas as coisas aqui agora. Eu posso te afirmar isso. Esse ser pegou o Filho de Deus, pegou Jesus Cristo. Sabe o que ele fez com Jesus? O levou a um lugar muito alto. Ele mostrou, é uma fração de tempo, todos os reinos da terra. Todos os reinos do mundo. O diabo mostrou Jesus. Quem é que tem a capacidade de mostrar os reinos do mundo a alguém? Eu não tenho capacidade. O diabo levou a um lugar mais alto. Você sabe onde fica o lugar mais alto? E que ele tem acesso. Mas que o diabo teve acesso ao lugar mais alto. Em fração de segundo, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Sublinho para vocês. Reinos visíveis e reinos invisíveis. Espero vos pregar sobre isso um dia. Reinos visíveis e reinos invisíveis. O diabo mostrou tudo para Jesus Cristo e disse o seguinte: te darei todo o poder sobre todos esses reinos e toda a glória de todos esses reinos, porque me foram entregues e eu a dou a quem eu quiser. É o diabo dizendo isso. Eu tenho poder nessa terra. Ele diz que tem poder sobre reinos e inclusive tem glória para dar aos homens. E esse homem disse que esse poder lhe foi entregue. Leia na sua Bíblia, você vai ver isso. Lucas 4, 5 a 6. Você encontrará isso. Ele disse que tem poder sobre tudo isso. Tudo que estamos a ver, reinos, glórias, toda a riqueza, reinos estabelecidos, o diabo disse, alguém me entregou. Nisso eu entendo uma coisa, meus irmãos. Todo cristão tem que ter ciência, assim como o apóstolo João disse. O mundo inteiro jaz no maligno. Todo cristão tem que ter ciência de que esse mundo, não pertencendo a Deus, tem um sistema, tem uma forma de moldar as pessoas. Todo cristão deve declarar uma guerra contra o mundo. Todo cristão tem que saber de uma coisa: eu devo lutar contra o mundo. Eu devo lutar contra todas as coisas que o mundo traz. Esse sistema que o mundo traz. Eu tenho que lutar contra ele. Paulo diz no capítulo 8 de Romanos algo. Ele fala que a criação de Deus tornou-se inútil. Ela entrou num estado de inutilidade, porque alguém a sujeitou a ser inútil. E lá nós entendemos quem é que tornou o mundo inútil. Quem que tornou a humanidade, a criação inútil? Satanás criou toda essa inutilidade nas coisas mundanas. Quero chamar a atenção, irmão. Você está agora a me ouvir e diz o seguinte: temos que nos modernizar. Temos que acreditar que todas as coisas são de Deus. Acredita. Todas as instituições que estão nesse mundo, erguidas por homens, inclusive a minha, esta instituição, ela, podemos dizer que ela é obra de Deus, é facto, mas não podemos ignorar algo, que enquanto permanecermos sobre esta terra, a guerra está declarada, o mundo está aí, existe um sistema, existe um inimigo que ele inutilizou, ele tornou a natureza entrar numa prisão, a qual ela deseja ser liberta, porque o diabo, ele deteve o poder, e até agora detém poder sobre a maior parte das coisas que estão na face da terra. Vou chamar a atenção a ti, cristão. Você que está neste momento a pensar que vivemos em uma era em que qualquer música você escuta porque ela é de Deus. Estou chamando a ti, cristão. Você que acha que qualquer instituição é de Deus, você pode entrar e chamar Jesus. Estou chamando a atenção a ti, cristão, que acredita que todas as línguas que você fala, os dons e os serviços que você tem, acredita que todos eles são de Deus. O diabo detém todas essas coisas. A Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve no mundo, ele esteve com feras. Jesus conviveu com animais ferozes na terra. O próprio Filho de Deus conviveu com animais espirituais e físicos. De maneira que ele viveu aqueles 40 dias que esteve no deserto, controlado, sendo observado. Inclusive, foi levado à tentação. O Filho de Deus, irmãos, não sou eu. Eu não sou filho de Deus por ligação direta. Ele é por ligação direta. Eu sou filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Mas agora, o Filho de Deus, próprio Filho de Deus, enquanto esteve no mundo, viveu com feras, foi tentado para perder a salvação dele. Eu nem sou filho de Deus.
Mas agora digo o seguinte: o mundo é o lugar próprio para poder se viver. E nós achamos tudo aprovado. Aprovamos todas as coisas sobre o que os homens dizem. Não acreditando que, olha, o mundo inteiro, meus irmãos, está a ser controlado por demônios. Esse mundo é controlado por espíritos, todo ele. É controlado por demônios, feras abismais. Eles estão aqui com o objetivo: enganar, cegar você e levar a tua alma ao inferno. Sai aí fora. Você acredita que realmente isso são anjos que estão espalhados em todo mundo com tudo que está a acontecer aí fora? Você acredita que realmente o mundo inteiro está sendo infestado de anjos? De tal maneira que agora, quando você anda, você vê tamanha confusão, tamanha distração. Os adolescentes e jovens, eles são bastante rebeldes, amantes ao mundo, amantes dos prazeres. E nós dizemos o seguinte: anjos estão nesse chapa. É verdade, irmão? É verdade que esse mundo aqui é controlado por anjos? Não, ele é controlado por espíritos. Ele é controlado por demônios. Repito novamente, todo cristão tem que ouvir essa palavra que eu tenho dito. Ouvimos ela de forma muito superficial. Hoje eu quero aprofundar sobre isso. Todo cristão deve lutar contra o mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Todo cristão tem que lutar, porque dentro do mundo, dentro desse sistema de pensamento, dentro desse sistema de vivência, de vestir, de comportamento, está lá o enganador. Lá está o diabo em toda forma aparente, de forma luminosa nesse mundo. Está lá o diabo, prestes a levar a tua alma ao inferno. O apóstolo Pedro deu uma orientação ao povo, à igreja nos seus dias. Disse o seguinte: procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Procedam com sincero temor. O que significa? Cuidado na vossa jornada terrena. Enquanto estiverem na terra, muito cuidado. Muito cuidado com esse mundo. Muito cuidado com esse mundo jovem. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você aprova. Cuidado, irmão, com o que você acha que é o correto. Porque dentro de tudo isso pode estar lá alguém a se aproveitar de si. Hoje em dia nós não podemos negar que uma coisa: com a inteligência artificial, nós queremos ela da boa maneira. O irmão Mônio quer usar isso da melhor maneira. Mas muitos jovens possivelmente ainda não estão adequados com a inteligência artificial. Eles não sabem o que fazer com essa inteligência. Eles não sabem o que fazer com toda essa tecnologia. Eles dizem: é a nossa era. O que nós vamos fazer? Vamos emigrar nela nesse momento. E quando nós emigrarmos nessa era, o que vai acontecer conosco é que podemos correr o risco de sermos moldados naquilo que essa era tecnológica quer que nós sejamos. Virtuais, cristãos virtuais. Não temos hoje em dia cristãos virtuais? Temos ou não temos, pessoal? Temos hoje igrejas virtuais. Nós hoje temos homens que são fiéis virtualmente. O mundo está a trabalhar. O diabo está a mexer o sistema dele mundano, está a cegar, enganar, puxar para ele todos quantos estiverem distraídos. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 1,17: andem com muito temor reverente enquanto estiverem no mundo. Nesse mundo que nós vivemos atualmente, irmãos, há um caminho a qual os homens amam. Há um caminho a qual os homens amam, a qual leva ao inferno. Eu descobri uma coisa enquanto eu lia e meditava sobre isso, que eu vou falar consigo agora. Eu descobri que vivemos em um mundo em que a nossa satisfação, a satisfação de um homem, é a grande demonstração do afastamento de Deus. Quanto mais o homem está satisfeito, está feliz, ele está mais satisfeito, é a grande demonstração de que este homem está longe do Criador. Hoje, era suposto que nesse mundo nós vivêssemos como? Atribulados. Era suposto que o jovem viesse ter comigo. Eu me lembro, meus irmãos, eu me lembro. Esses jovens, alguns deles vieram ter comigo no início e disseram: mano, nós estamos com medo, eu estou com medo. Eu estou com medo, eu comecei a ser apreciada lá fora pelos homens, o meu corpo está começando a volumar-se, eu tenho medo. Por causa de que o pensamento, ainda aqui nesse mato, era preservado.
Era preservado com quem? Ninguém lhe assediava aqui. Todos lhe ensinavam a palavra de Deus. Todos lhe ensinavam que, olha, você pode ser mulher, mas você é menina dentro dos seus próprios olhos. Mas olha agora para o mundo lá fora, inclusive dentro da igreja. As jovens estão a ter corpos volumosos, estão a usá-lo como instrumento de destruição de muitos homens. Estão a usar, eles não choram por causa disso. É claro, é uma coisa natural, é uma coisa biológica. Não dá para poder afastá-la de si. Mas pelo menos no teu coração, jovem, você ter que sentir dor por estar a ser motivo de escândalo. Eu recordo que já houve alguém que veio me dizer, quando alguém me apreciasse, eu começava a chorar. Quando alguém me elogiasse, eu começava a chorar. Isso sim é ser um cristão autêntico. Isso sim é ser uma cristã, uma serva de Deus, uma mulher que teme a Deus. O seu corpo não pode ser um instrumento, uma arma. Mas o mundo atualmente, com a forma de pensar, ensinou os nossos jovens a alegrarem-se com esse corpo, a qual eu não culpo assim nem o seu pai. Mas possivelmente eu vou culpar ao diabo e a si, se você for usá-lo de forma errada. O mundo está a moldar-nos. O mundo está a moldar muitas pessoas. O mundo está a moldar os jovens. Era suposto que nós estivéssemos aqui hoje. A nossa forma de pensar dentro da igreja tinha que ser tudo reverência, tudo temor. Mas quando você entra agora na igreja, você só fica de olhos abertos. Você não teme nada. Você não tem absolutamente nenhum temor no seu coração. Tudo tornou-se a mesma coisa. O diabo está a trabalhar nos sistemas, motores que façam com que os homens percam a sua salvação. Quero te fazer uma questão. Você acha que o diabo vai deixar você perceber que está te levando para o inferno? Você acredita que vai estar consciente quando estiver a caminhar agora para a tua perdição infernal? Você acredita que o diabo vai deixar você perceber isso? Pedro exaltava a igreja nos seus dias. Salvai-vos desta geração perversa. Pedro exortava a sua igreja nos seus dias. Salvai-vos desta geração perversa. Não tenham contato com ela. Atos dos Apóstolos 2:40. Salvai-vos dessa geração perversa. E você possivelmente pode não estar agora a ser salvo. Você possivelmente pode não estar a se safar deste moldar mundano que está a haver atualmente. O mundo está a te transformar. Ele está a tendenciar o teu coração. Está a tendenciar a sua mente. Ele está a mudar a forma como você tem andado. Cada homem, cada mulher tem que tomar uma decisão de lutar contra o mundo de forma muito feroz. Tiago disse, se alguém se constituir amigo do mundo, ele constituiu-se inimigo de Deus. Se você ama esse mundo, se você ama a essa moldurinha que o mundo dá, o que é o mundo, irmãos? Assim, traição, fama, dinheiro, glória, poder, máfia, tudo isso é o mundo. A criminalidade, os vícios, a maldade, o egoísmo, um olhar muito pervertido, voltado à sexualidade. Uma perversão autêntica nós estamos a viver atualmente. Alguns, me desculpem falar isso, alguns, por mais que Deus tenha se transformado, de tanto que o mundo lhes moldou até fisicamente, interiormente, não dá para te reconhecermos como homem de Deus depois que você está dentro da igreja. O teu olhar ainda é muito diabólico. A sua forma de se expressar ainda é bastante carnal, ainda é bastante mundano. O mundo molda o homem. E eu tenho medo com que nessa manhã hajam pessoas dentro dessa igreja que estão a ser moldados. Você vê o mundo como um lugar perigoso? Você vê o mundo como um lugar que tem que prestar atenção, jovem? Senhor, senhora, você não tem medo. Todas as coisas que são mostradas no mundo, você adere, você assiste. Você realmente assume, consome como uma coisa aprovada. Você não tem medo de ser enganado. Você não tem medo de ser desviado nesse mundo. Jesus viveu apenas com 12 homens, como os seus allegados. E disse na oração, guardei estes e perdi um, a qual é aquele que é o filho da perdição. E nós hoje em dia estamos a pensar que nesse mundo todo nós vamos ser salvos.
não estando a ser guardados. Jesus quis guardar aqueles homens através dos seus ensinamentos. Os ensinamentos que Cristo trazia era que guardavam aqueles homens. Aqueles homens eram conservados, eles não aprendiam. Eu oro para que Deus, inclusive, sobre os evangelistas, eles sejam guardados enquanto estiverem aqui nesse lugar, a serem homens de Deus, não amantes talvez de uma boa roupa, não amantes talvez de um bom dinheiro, não amantes de uma boa comida. Porque deixa-me te dizer, se porventura, como homem de Deus, você ama boa comida, você ama muito dinheiro, uma boa cama, você não é páreo para ser homem de Deus. Não sou eu que disse isso. Não sou eu que disse isso. Alguém disse isso. O que significa? Todos nós estamos a tentar moldar-nos uns aos outros. O mundo está nos a moldar. E eu volto para aquela questão. Que geração vocês querem ser? Uma geração que está sendo moldada agora de acordo com os padrões mundanos? Essa geração que nós queremos ser atualmente? Paulo olhou para Timóteo, seu filho, discípulo, olhou para Timóteo e disse: Timóteo, cuida de ti mesmo. Tenha cuidado, meu filho. Cuida de ti próprio, meu filho. Cuida de ti. Paulo já estava em Roma quando escreveu as 2 cartas a Timóteo. Paulo escreveu a carta aos Coríntios, estando com Timóteo. Escreveu todas as 2, estando com Timóteo. Efésios também com Timóteo. Mas quando escreve a carta enviando ao próprio Timóteo, ao nome dele, ele estava já em Roma, preocupado. Meu filho, cuida de ti próprio. Cuida de ti. Esse mundo, ele te engana. Esse mundo te traz filosofias e palavras sábias que parecem bons para a alma, mas que são aptas para te levarem à destruição. Aptas para te levarem à destruição. Eu trago aqui diante de vocês hoje 4 linhas sobre que mundo nós vivemos. Eu quero citar para vocês 4 linhas, 4 pilares, 4 itens de que mundo nós estamos a viver. Ponto número 1. Nós vivemos em um mundo sem temor a Deus, atualmente. A parte que significa um mundo sem temor a Deus é o que a Bíblia diz no livro de Salmos 14:1. O ímpio diz no seu coração: não há Deus. Não há Deus. E todas as suas obras são perversão. O que significa o mundo não ter temor a Deus? Significa uma legalidade para pecar. Quando os homens afirmam que Deus não está vivo, eles querem uma legalidade para viverem de como eles querem viver. O livro de Ezequiel diz a Bíblia, eles dizem, esses homens que não têm temor a Deus, Ezequiel testemunhou isso, é o que eu estou dizendo aqui agora. Ele diz o seguinte, eles dizem, o Senhor não nos vê. Quando eles cometem pecados, quando eles estão a praticar coisas obscuras, eles dizem, Ezequiel 8:12, Ele não nos vê, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. O mundo atualmente está vivendo, nós vemos um mundo sem temor. Esses jovens, eles escondem tudo e menos nada. A cara deles, a cara desses senhores que está aqui agora a me ouvir, possivelmente é a cara que denota mais a maior simplicidade que existe. Mas possivelmente você é uma pessoa que é a mais bizarra, não teme Deus, porque faz coisas escondidas, confiando que Deus não existe. Ele não vai te, vamos dizer, Ele não vai te sancionar na hora. Você não será repreendido por Deus, você não vai morrer na hora, você não vai cair na hora. E há muita gente que anda sobre essa palavra. Não irei à igreja, não tem problema, não vai acontecer nada, não vou cair, eu vivo sempre a igreja. Falta de temor a Deus no seu coração. Vivemos em um mundo em que todos fazem o que eles querem, porque eles afirmam, não vai me acontecer nada. Eu vou estar impune, mesmo que eu cometa as piores bizarrices nesse mundo, nada vai me acontecer. Esses adolescentes jovens, eles insultam os pais, insultam as mães. Senhor, senhora, traz sua esposa, seu marido. Você trata-o, insulta-o, como se não tivesse nenhum juízo sobre ti. Deus não existe. Não há temor a Deus no seu coração. Não há temor a Deus. Falei com vós sobre isso. Por que Enoque, o homem de Deus, foi levado muito cedo para o céu, sendo que ele era um homem que a Bíblia sublinha, que andou com Deus. Um homem que viu Deus, andou olhando Deus, vendo Deus. Ele foi muito cedo.
Eu falo isso não por base mental, por base bíblica. A Bíblia diz, o historial dele diz, que ele era um homem de fácil persuasão. Ele era facilmente, vamos dizer, influenciado. Ele era facilmente influenciado. Olhem para Moisés. O que fez Moisés não entrar na terra prometida. Quando Deus falou com Moisés sobre ele não vai entrar na terra prometida, Deus disse assim para Moisés: tu não fizestes aquilo que eu te disse, porém deixaste guiar por aquilo que o povo influenciava-te a fazer. Moisés foi instigado a bater várias vezes sobre o quê? Sobre a rocha. O povo lhe influenciou. O povo havia lhe influenciado. E Deus disse: porquanto tu não me santificaste diante do meu povo Israel, não entrarás na terra prometida. Tu não me santificaste diante do meu povo. Tu não temeste a mim diante do meu povo. Tu fizeste o que eu não disse para que fizesses. Quantas pessoas atualmente estão a viver sem temor a Deus? E pior que isso, quantas pessoas estão a ser influenciadas pelo mundo que vivemos atualmente? Porque uma coisa é você temer a Deus, mas por causa do mundo a qual você vive, o mundo te influenciar. Deixa-me te dizer, quando dentro da igreja começou a descobrir que tocar esse micro, você não vai morrer ao tocar o micro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer ao outro irmão: eu não morri, toquei no micro, não me aconteceu nada de errado, por que você não toca? E você convidou o teu irmão para tocar no micro. Ele tocou no micro, não morreu. Está a influenciar ao teu irmão a não ser um homem temente a Deus. Esse é o mundo que nós vivemos atualmente. Você realmente foi alguém que, quando o pastor te repreendeu, saiu da igreja, foi murmurar lá fora. Mas o pastor também, o que ele falou, ele não devia ter falado. E o teu irmão está a aprender que pode se falar mal do pastor. Estás a influenciar o teu irmão a não ter temor. Ele vai começar também um dia quando sair da igreja. Você viu o que o irmão Muniz fez? O irmão Muniz tratou-me mal, o pastor também tratou-me mal. E vocês estão agora a formar-se ali homens que não temem a Deus. Homens que não agradam mais a Deus. Falarem mal da igreja, falarem mal do pastor, do ensinamento que ele trouxe. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se assenta na reunião dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não senta, que não recebe o conselho dos ímpios. Salmos 1:1. Você possivelmente está a deixar que o mundo, irmão, que nós vivemos te influencie. Está a deixar com que o mundo influencie a tua forma de pensar. Acredita em mim, irmão. A nossa forma de vestir, a nossa forma de viver é influenciada. É influenciada. Inclusive o teu trato, o trato que você dá à sua casa, à sua mãe, à sua esposa. Saiba de uma coisa, ele tem um amigo, ele tem uma amiga que tem o mesmo comportamento. Eles estão a influenciar no mundo. Esse é o mundo que nós vivemos atualmente, a qual nós estamos a ver, temos que tomar cuidado nesse mundo. Mas para os homens que dizem: Deus não está a me ver, Jeremias diz a Bíblia 16:17, os meus olhos veem todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos, o Senhor Jeová diz. Eles não estão escondidos de mim. E nem o seu pecado está escondido dos meus olhos. Tudo eu estou a ver. Tudo eu estou a ver. Essa é a primeira coisa. O mundo que nós vivemos, irmãos. Você não teme ser influenciado pelo mundo? Eu tenho que falar sobre isso. A minha geração, realmente, ela entrou num poço em que nos obriga, nós a entrarmos nesse poço para poder nos tirar. Vocês que gostam bastante de assistir aqueles vídeos que falam sobre igrejas e riem sobre líderes espirituais, não é importante o seu comportamento. Você partilha esses vídeos, você ri desses vídeos. Vocês chamam do que é isso? A vossa geração chama de TikTok, não é verdade? É demônio chamado TikTok. Esse que estão albergando nos vossos telefones. O demônio chamado memes, chamado TikTok. E você está aí rindo de um homem de Deus. Está a rir sobre da igreja. Você está a ver isso em quadradinhos. Você está naquele momento a escarnecer algo que não se escarnece. O temor a Deus onde é que está?
Aonde está o temor a Deus? O mundo, não se esqueçam, é controlado por diabo isso. E se nós vemos pessoas sem temor que fazem isso, é porque possivelmente o diabo é que é o mentor de toda essa palhaçada. O diabo é mentor de tudo isso. Por isso que eu não quero essa conta TikTok no meu telefone. Eu não quero isso. Se você tem, eu te convido. Apague essa desgraça. Amém? Amém. Apague essa desgraça. Isso é demônio. Isso é algo a qual você está para roubar o seu tempo. Segundo lugar, em que mundo nós vivemos, meus irmãos? Vivemos em um mundo de engano e seduções. Vivemos em um mundo de engano e seduções. Mulher atraente, homem atraente. Escute-me, cristão. Mulher atraente, homens atraentes. Riqueza, vida fácil, fácil. Vida fácil. Neste momento, quantas seduções vêm para poder te enganar? Já reparou para o nível do mundo que nós estamos a viver agora? É um mundo em que eu temo bastante para essas crianças que estão a nascer nesse tempo. Estão a crescer com as tendências que o mundo está a trazer. Eles terão graves dificuldades. O diabo lhes aperfeiçoou com uma beleza a qual é para destruição de pessoas. Me desculpe, irmão, se você não está a ficar feliz comigo. O diabo está a aperfeiçoar uma forma de comportamento capaz de tornar esses adolescentes em sedutoras. Inclusive pessoas adultas, elas têm a tendência de tornarem-se moldadas em um instrumento, porque tudo que existe no mundo, uma das grandes coisas centraliza ou no dinheiro ou na sexualidade. E nós estamos a viver nesse mundo atualmente, a qual os nossos olhos veem tipos e tipos de pessoas atraentes neste mundo, capazes de tirar um homem do lar, destruir o seu lar, capazes de tirar uma mulher do seu lar, destruir o lar dela por causa de coisas banais. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, meu filho, foge das paixões da mocidade. Segundo Timóteo 2:22. Foge das paixões da mocidade. Escute o que a Bíblia diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua boca é a mais suave que azeite, mas o final é amargo como o absinto. Os lábios da mulher destilam mel, e sua boca é mais suave do que azeite. Sedução. Mas o final é amargo como absinto. Seus pés descem à morte, e seus passos levam ao caminho da sepultura. Meu filho, fica longe dessa mulher e não te aproxime da porta da casa dela. Provérbios 5, diz a Bíblia. É assim que opera a sedução, formosura, beleza. Aquilo que nos atrai. Hoje, a forma de destruir o homem através da sedução, o diabo tem colocado mel na boca, nos lábios das pessoas, tanto de homem como de mulher. Ele tem colocado nos lábios deles a doçura do mel, que quando eles falam, todo homem que ouve a palavra que aquela mulher diz, ela cai, ela facilmente é seduzida. Se ele ouvir as palavras dos lábios daquela mulher, daquele homem, ela sente que elas são tão frescas, assim como é o azeite, com o objetivo enganar você e destruir-te. O sábio diz: meu filho, não chegue perto dela, afaste-se dela, não fique perto dela e nem passe da porta da casa dela. Jovem, você está pronto para poder perceber que o mundo está cheio de tentações, de seduções? Quantas tentações, senhora,
de mudar de vida existem. Eu já recebi aqui casos de pessoas que disseram que, olha, hoje eu fui feito uma proposta que a minha vida podia mudar radicalmente a partir de hoje. Bastasse que eu me envolvesse regularmente com essa pessoa. Minha vida mudaria, eu teria o melhor celular agora. Essas adolescentes, faltos de entendimento, que não ouvem seus pais em casa, devem ouvir alguém. Amém, meus irmãos? Amém. Devem ouvir alguém, espero que elas devem ouvir agora. Elas facilmente são tragos e o mundo que nós vivemos são seduzidas por causa de carro, por causa de dinheiro, por causa de alguma espécie de felicidade. Homem, você está a achar que a sua esposa já é inútil, está a olhar para alguém lá fora. Mulher, você acha que o seu marido agora já não tem mais nenhum peso sobre ti e agora olha lá fora e está vendo um homem que parece ideal para ti, porque talvez ele preenche os ditos requisitos que você diz que ele preenche. Vivemos em que mundo, meus irmãos? É um mundo de engano e de seduções. Você possivelmente agora pode estar a ser seduzido e pode estar a ser enganado com alguma proposta que este mundo esteja a oferecer. Cuidado, irmão. Tem cuidado de si próprio. Vivemos em um mundo enganoso. Amém, meus irmãos? Amém. Quero terminar. Vou para o em terceiro lugar. Vivemos em um mundo vazio. Um mundo vazio de espírito. Um mundo que busca entretenimento. Ele busca preencher o vazio que tem no seu coração. É um mundo vazio. Elas buscam preencher o vazio no entretenimento, na música. Elas tentam preencher o vazio na prostituição. Eles pretendem preencher o seu vazio procurando os ditos amigos e amigas. Eles tentam preencher o vazio através de festas noturnas, bebedices, cigarros, drogas. Eles estão a querer preencher o vazio deles. Mas, irmão, podes me perguntar agora, quem é o culpado disso, irmão Jacinto? Eu digo-vos agora, é o mundo em que nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos. Ele está vazio espiritualmente. Quantas pessoas estão no nosso meio hoje? E quando sentem-se que estão sozinhas, entram, pegam o celular e tentam perguntar, não tens nenhuma ideia para mim hoje? Você está à procura de uma saída. Você está à procura de uma saída. Está à procura de alguma festa, está à procura de algum amigo para poder conversar. Você está à procura de sair para encher a cara com a bebida e poder fumar e esquecer aquilo que está te acontecer. Não estou te acusando, estou apenas dizendo em que mundo nós vivemos. Esse é o mundo que nós vivemos. As pessoas estão a preencher o vazio que eles têm no coração deles, indo atrás de todas essas coisas. Você não está atrás disso tudo? Não está a passar horas e horas em frente de uma televisão a noite inteira? Irmãos, vos dou um convite. Notem nas casas, quando forem 2 horas, 1 hora, você encontrar os adolescentes de 13, 14 anos, estão sentados e com a TV ligada a assistirem. Elas não conseguem dormir. Elas não conseguem dormir. Elas estão sentadas a assistir. Estão sentadas a noite inteira a assistir. Elas realmente estão a querer preencher algo nos seus corações, mas não estão a conseguir. Alguns veem isso quando chega o dia que eles celebram o aniversário deles. Me desculpem novamente. Elas chegam no seu celular. Já é uma questão que eu quero fazer muito para vocês essa. Espero ouvir vossa resposta interna. Colocamos nossas fotos em nossos status. Perguntei a alguém uma vez, por que você faz isso? Meu marido não me elogia. Está querendo o quê então? Está querendo colocar isso onde? Nas redes sociais. Para querer fazer o quê? Tens um vazio de espírito. Estás vazia espiritualmente. Você está vazia. Você realmente está com falta de algo no teu coração. Quer ser elogiado? Quer ser chamado de bonito, bonita? É necessidade? Eu nunca vi necessidade. Se você vê, estás com falta de algo no teu coração. A Bíblia diz que há um rei, nome Belsazar, fez um grande banquete. Diz a Bíblia, bebeu vinho, muito vinho. Tinham lá mulheres,
concubinas, muita música e danças. Ele estava alegre, acreditem em mim, meus irmãos, ele estava a prestar louvores aos deuses. Entretenimento, não temos nada a fazer, então vamos agora entreter, vamos agitar um pouco isso. Não é o que você faz, jovem, você quer agitar um pouco as coisas, você quer agitar um pouco as coisas, senhor, senhora. Você realmente, hoje em dia, até pessoas mais crescidas têm redes sociais, sabe por causa de quê? Eles são infelizes nos seus lares. Eles são infelizes nos seus lares. Eles precisam de preencher o coração deles com alguma coisa. Mas que não é Deus. Mas que é o mundo. É porque o mundo que nós vivemos, ele deixa-nos vazios, espiritualmente. No dia em que você for a perceber, irmão, que tem que estar cheio espiritualmente, você não vai precisar que alguém te elogie. Não vai precisar que alguém te chame com um bom nome. Não estou a querer rebaixar a vossa autoestima de usarem e ficarem bem. Estou apenas a dizer, se isso chegou ao nível de ser um vazio espiritual, é o mundo em qual nós vivemos agora, a qual você vive. Em quarto lugar, nós vivemos em um mundo em que não teme a morte. Não teme a morte no mundo que nós vivemos. Se eu não te pregar hoje sobre a tua salvação, sobre a eternidade da tua alma, jovem, você talvez possivelmente está agora, senhor, senhora, nunca perguntou-se sobre a morte, ou no dia em que você for a morrer. Você possivelmente tem vivido a sua vida pensando que não vai morrer. Pensa em quantas pessoas morreram e na qual a vida é breve. E você não tem medo dela. Medo do ponto de vista de, se você morrer naquele instante, você realmente não está salvo. Você ainda continua, irmão. Se você temesse a morte, acredito que você não deixaria hoje o dia passar sem conserto do teu coração. Você continua com a dureza do teu ser, simplesmente porque não teme o incerto que é a morte. Você não tem medo de morrer. E as pessoas atualmente dizem que não têm medo de morrer. Elas não temem morrer de verdade. Elas não têm medo disso. Mas sabe o que eu vou lhe dizer? Não é uma questão de eles saberem o que eles esperam. Eles não saberem. Eles não têm a consciência do que está lhes aguardar lá. Senhor, senhora, jovem, escute-me, meu irmão. Se você realmente é alguém que não observa a tua vida, e eu como seu pastor evangelista, não estou agora a te repreender, teu sangue cairá sobre as minhas mãos. Quando falo sobre sangue cair nas mãos, eu me recordo que quando eu tinha os meus 9 ou 10 anos de idade, eu tive a minha primeira sobra de bicicleta. Entendendo o que eu vi disso agora? É para comprar um para o meu irmão, ele usou, transferiu para outro, ele usou, depois me deram. Não, eu usei quando eu tinha a sobra da bicicleta, aos meus 9 anos de idade. Certo dia, vocês estão imaginando qual é o estado dela, não é verdade? Sim ou não? Sim. Não imagino. Eu cresci ali nas mangueiras. Tanto que ela não tinha rodas, eu só tinha jantas. Na rampa, eu ia na rampa, começava de lá e descia com ela. Levava lá os meus 2 amigos, nós fazíamos aquilo todo dia. Todo dia eu subi sobre aquela bicicleta, já era um osso. Eu não tinha nada seguro ali. E ela caiu, eu deixei cair ela sobre a perna de uma jovem. Ela aleijou-se o dedo dela, esse dedo grande do pé. Ela sangrou tanto que eu tive medo, irmãos. Ela não iria na escola por minha causa. Por um certo tempo ela não ia à escola por minha causa. Por um certo tempo ela não brincaria por minha causa. Minha irmã foi meu consolo naqueles dias, de tanto que eu tinha medo e chorava. Lembro até hoje o nome dela, em por mês, não passando quantos anos, por causa do medo que ela me transmitiu, ver ela sangrar da forma que ela sangrou. Desde aquele dia, ou seja,
Naquele dia eu senti bastante medo. Minha irmã foi o meu consolo. E quando eu falo sobre teu sangue será cobrado de mim, eu me lembro agora, se você for a morrer sem que eu te pregue isso, talvez eu viverei a coisa mais péssima que eu vivi quando eu alijei a Julinha. Eu possivelmente talvez viverei a experiência mais bizarra, mais do que eu experimentei quando alijei a ela. Eu vou experimentar isso quando eu não te pregar sobre buscar, fazer dessa questão sempre. Se você for a morrer agora do estado que está, sem buscar a Deus, aonde é que você vai? Esse teu sangue cairá sobre mim. Acredite em mim, meus irmãos. Eu ficarei lesado. Esse é o mundo que nós vivemos. Há uma música que eu escutava, que os meus amigos escutavam quando estava indo no ensino secundário. Acho que eu fazia a 10ª classe. Me esqueci até da música dela, mas é esse grupo angolano que eles cantam aí. Hoje é um bom dia para morrer. Eles cantavam isso constantemente. Hoje é um bom dia para morrer. Hoje é um bom dia para morrer. Muitos podem conhecer essa música. Eles cantavam isso. Hoje é um bom dia para morrer. Eu pergunto, eles têm a consciência de que é a morte? Eles não temem a morte. Eles enchem a cara deles e recitam. Hoje é um bom dia para morrer. Você sabe o que é a morte? A morte é a condenação da sua vida eternamente. Você não tem volta depois que morre. Você não tem mais uma segunda chance depois que você morre. E tudo que o diabo está a fazer no mundo que nós vivemos atualmente é fazer os jovens não perguntarem-se: e se eu for a cair agora, aonde que eu vou? Os jovens não se fazem essa questão. E quando são feitos, eles começam a rir. Porque o mundo que nós vivemos não teme a morte. Quero caminhar para o fim, meus irmãos. Num mundo como esse que eu falei hoje, qual é o preço que temos que pagar para nos aproximarmos da vida de Deus? Já se perguntou? O preço que tem que pagar para se aproximar de Deus. Um mundo quando você está feliz é demonstração que você está longe de Deus. Isso me chocou bastante, irmão. Quanto mais felizes os homens estão, eles estão longe do Criador, longe de Deus. É daqui onde eu entro hoje vos afirmando qual é o preço para você se aproximar a Deus. Abra comigo, Tiago. Seja rápido, capítulo 4. Vamos ler. Versículo 9. Tiago 4, 9 diz: entristecei-vos, lamentem, chorem. Que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Olhe para mim, irmão. O preço, segundo a Bíblia, é dor, é tristeza. Mas você pode perguntar: mas pastor, essa tristeza não é realmente Deus quer que eu seja uma pessoa triste? Sim. Mas não a tristeza do mundo. Abra agora o livro de 2 Coríntios 7. Vocês vão entender que existem 2 alegrias no mundo. 2 alegrias nesse mundo, a qual Deus quer que nós tenhamos uma alegria. Amém, meus irmãos? O preço é dor, é tristeza para nos aproximarmos de Deus. Vamos lá ler 2. Quem não encontrar, anota, vai ler em casa. 2 Coríntios 7, versículo 10. Diz a Bíblia. Ou seja, versículo 9. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando o arrependimento. Pois se fostes entristecidos segundo Deus, para que não sofrais dano algum da vossa causa. Há uma tristeza que quando você tem, ela é boa. Versículo 10. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz o quê? A morte. Pois vede que essa vossa tristeza segundo Deus produziu em vós. Vejam, que dedicação, mas também que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação e que punição. Em tudo provastes estar inocentes neste assunto.
se a tua tristeza, irmão, visa você se arrepender, é da vontade de Deus, segundo a Bíblia. A alegria do mundo é tristeza de Deus. Mas a tristeza, quando nós temos segundo Deus, e o mundo se alegra, nós ganhamos a salvação quando nos entristecemos. Esse é o preço para você ser salvo, irmão. Mas agora, você pode me perguntar, como é que essa dor pode vir em mim? Quando você for a ouvir que no mundo que nós vivemos, será necessário você renunciar às suas vontades, sair daquelas amizades que são conselhos malignos, parar de ter amigos mundanos, fugir das seduções do mundo, fugir das seduções do mundo, você começará a provar tristeza de verdade. Quando você for a perder a facilidade que o mundo oferece, você for a preencher o vazio com Deus em seu ser, não segundo o mundo, mas segundo Deus, você vai começar a experimentar a tristeza e a dor de ser um seguidor de Jesus Cristo. Só assim nós conseguimos dar de frente com o mundo. O apóstolo João, eu quero terminar com essa citação. Ele disse que todo que nasce de Deus é que pode vencer o mundo. Esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem é a pessoa que pode vencer o mundo? Aquele que é nascido de Deus. Aquele que se vestiu de Deus e renunciou às suas vontades. Negou o mundo. Negou com tristeza o mundo inteiro. Ele negou de ser influenciado. Você vai perceber, jovem, quando começar a ser uma pessoa influenciável segundo o mundo, você vai começar a ser muito perseguido. Você vai começar a ser bastante odiado quando começar a perceber que não está a acatar as orientações que o mundo está a dar. Jovem, senhor, senhora, quando começar a sair daquela roda de escarnecedoras, de escarnecedores, as amigas voltar-se-ão contra si. Perderás muitos amigos. Perderás muitos familiares. Porque você não fará o que eles querem que você faça. Você fará o contrário do que o mundo quer que você faça. Aí você vai enfrentar oposição. Esse é o preço para salvar o mundo em que nós vivemos. Se alguém está no nosso meio que não está a querer passar por dores, mas quer ser um cristão e quer vencer o mundo, esteja ciente, não poderás permanecer por muito tempo na fé. O apóstolo Paulo disse, todo que quer viver uma vida piedosa em Cristo, padecerá perseguições. Todo homem. Se você quer amar a vida, quer ser apreciado, quer ser elogiado, quer com que as pessoas te chamem de bem-aventurado no mundo, quer que as pessoas realmente agradem-se de si, você terá que perder a Cristo. Jesus não pode ser nada na tua vida, mas no dia em que Ele for algo na sua vida, tem que estar disposto a entristecer até o seu pai, até sua mãe, até seus familiares. Você tem que estar dispostos a entristecê-los. Termino. Os fiéis precisam de viver como a Daniel viveu na Babilônia. Daniel viveu em um mundo a qual lhe foi ensinado uma língua babilônica, mas não aceitou quebrar-se o costume dele. Ele não aceitou comer a comida mundana. Não aceitou dobrar os joelhos às estátuas. Daniel não aceitou ser travado de sua vida de devoção a Deus no mundo em que ele vivia por causa de um decreto real. Ele continuou a orar, mesmo que era proibido de orar. Isso é que precisa disso, que nós precisamos dos cristãos atuais, em fazer-lhes entender que os dias de Daniel estamos a vivê-los agora. Estamos a viver os mesmos dias como de Daniel, a qual há estátuas a dobrar-se nelas, há reis a serem adorados, há manjares a serem consumidos. Existe uma vestimenta a colocar sobre ti, a qual, como Daniel fez, negue, não aceite.
Porque o mundo que nós vivemos vai te amoldar para ser um bom babilônico. Ou seja, como Daniel, irmão, ele não deixou ser amoldado pela Babilônia. Ele foi à moda antiga. Quero terminar com a citação de Romanos 12, versículo 2. Diz a Bíblia: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conformem com este século. Não se amoldem ao sistema mundano. Odeiem a forma de pensar dos mundanos. Odeiem o sentimento dos mundanos. Odeiem ter a mesma inclinação que os mundanos têm. É preciso agora nós nos erguermos, irmãos, e começarmos a buscar essa diferença em nós. Repito, vivemos em um mundo que está para nos levar ao inferno. É preciso lutar para entrar no reino dos céus. É preciso dor. É preciso sofrimento. Eu quero orar consigo nessa manhã. Você está aqui agora a me ouvir, que talvez me diz o seguinte: o mundo está a me moldar. O mundo está a moldar o meu pensamento, está a moldar a minha forma de viver, está a moldar os meus sentimentos. Mas eu aprendi hoje sobre ter que lutar contra o mundo e o seu sistema. Você poderá hoje orar a Deus, combater tudo isso que está sendo ensinado atualmente. Combata isso tudo, irmãos. Combata esse mundo hostil. Combate esse mundo. Há uma coisa que eu quero terminar, que eu sempre digo, recito. A única forma de ser diferente, eu me recordo, acho que foi a primeira vigília, quando nós realizamos aqui nessa igreja. Opa, vocês não estavam aqui, mas eu me recordo de algumas caras. Vocês recordam-se a primeira vigília, o tema que nós colocamos? Era sobre a diferença. Pregamos sobre 1 Samuel capítulo 1. Me recordo que alguém no vosso meio TV me dizer, me recordando sobre aquele dia. E dissemos o seguinte: fazer diferença é viver no mesmo mundo que os outros homens perdidos vivem. Aquilo que os outros fazem de errado, nós não fazermos. Sermos exemplares. Marcarmos a diferença. Andarmos na contramão de tudo que eles pensam e dizem. Só assim faremos a diferença. Quando fazemos aquilo que é o oposto que os mundanos fazem, o que a maioria faz. Irmãos, precisamos hoje voltar a Deus e dizer: Senhor, guarda-nos com a sua palavra, com os seus ensinamentos. Não é com que a música entre nessa igreja e ela nos torne pessoas pervertidas. Ela não quer com que o teatro entre nessa igreja. Ela não quer com que deixemos entrar sobre essa igreja todo tipo de conformistas. Determine uma coisa: ou você fica em santidade nessa igreja. Se não for para ficar em santidade, sai da igreja. Se não for para você sair sozinho, você sairá. Que essa igreja comece por trazer isso, não melhor que nenhuma. Vocês sabem, meu lema foi diferença, não ser melhor. Sempre foi não ser melhor. Eu canto sempre para as pessoas quando nos encontro e digo a elas assim: você nunca vai encontrar uma pessoa como eu. Nunca. Você encontrará pessoas melhores que eu, menores que eu, igual a mim. Você vai morrer e vai procurar em todo o universo, não vai encontrar. Sou o único dessa forma. Não sou maior, nem maior, nem menor que ninguém. Posso ser, mas não é minha luta. Minha luta é ser eu mesmo e ninguém não conseguir ser eu. Ninguém mesmo conseguir ser igual a mim. Mas maior que mim pode ser. Inferior a mim pode ser. Igual nunca. Nunca vai ser. Que Deus mantenha isso em nosso meio e o mundo não nos molde, irmão. Que seja Deus, que seja o único a nos moldar. Quero chamar aqui à frente você que está aí agora, que diz: irmão, eu estou moldado pelo mundo. Meu pensamento, meus sentimentos, tudo que eu tenho em mim é segundo os padrões mundanos. Isso é mundo. O diabo me enganou? Sim. Eu quero me consertar. Você pode vir aqui à frente hoje, fazer essa oração.
deixar Deus moldar-te e cuspir o mundo de si. Aleluia, meus irmãos.